Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo-Poderoso Deus, em poder apresentar-nos uma vez mais, neste dia diante de Ti, na necessidade de nosso coração e que produz uma profunda alegria que possamos fazê-lo, sabendo que Tu inclinas o ouvido para nós, que nos escuta, que nos conhece o sentir, o coração, a nossa vida, nossas lutas e nossas circunstâncias. Então, Pai, permite que possamos colocar ante Ti todo o nosso louvor em primeiro lugar e todo o nosso agradecimento. E no que nos tem dado até aqui, em dar-nos um dia a promessa da eleição que nos tem feito, na ajuda que nos dá em Tua misericórdia, no caminho até a comunhão eterna contigo, no ensinamento, em dar-nos clareza, em dar-nos forças, em dar-nos consolo. Todo esse agradecimento e louvor desejamos colocar a Teus pés. E também que possamos colocar tudo aquilo que carrega em nosso coração, nossas dúvidas, nossas circunstâncias e tudo que nos toca viver diariamente, saiba que muitas vezes nos separam da nossa relação contigo. Então te pedimos, permite que possamos deixar de lado e agora então alcançar uma plena comunhão contigo através da palavra. Comunhão com o nosso apóstolo maior, comunhão com nós aqui, nesta margem, e também com aqueles que nos têm antecedido. Permite que possamos desfrutar desta palavra do serviço divino de agradecimento com humildade. Permite que através dela possamos desenvolver a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos interceder por cada um de nossos irmãos e irmãs que estão levando circunstâncias, em especial pelos enfermos, pelos que vão ou já foram operados, por aqueles que perderam um ser amado. Oramos, Pai, por cada um daqueles que não têm a possibilidade de se congregar numa comunidade e recebem essa transmissão através da tecnologia. Então pedimos também que tudo possa ser possível, Pai. O agradecimento que tenha a possibilidade de compartilhar a palavra para este dia de agradecimento e nela todos juntos possamos alegrar-nos. Olha, Pai, por cada uma das petições que têm sido colocadas aos Teus pés diante do altar e queira permitir voltar-nos a viver a experiência da manifestação de Sua palavra a cada um de nós. Queremos agora ter uma hora de paz e de alegria. Conceda-nos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados no Senhor, amadas irmãs, amados irmãos, temos como texto para o serviço divino de agradecimento Gênesis capítulo 8, versículo 22, que diz: Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Até aqui.
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs no Senhor, todos aqueles que também estão recebendo este serviço divino de agradecimento através da transmissão, eu desejo que todos juntos possamos sentir bem-vindos ao altar do Senhor. E nessa cordial boas-vindas que Deus quer nos dar, também podem receber essa festa de agradecimento no coração e os cumprimentos de nosso apóstolo maior para vocês. E claramente, quando estamos assistindo a um serviço divino por transmissão, é porque talvez, por um ou outro motivo, não temos a possibilidade de estar. Porém, eu desejo que além de qualquer aquilo que nos toca viver, possamos sentir-nos unidos na oração e em comunhão no lugar onde nos encontramos. E também recebemos a palavra de Deus. Uma palavra que nos guia, que nos fortalece, que nos consola, que nos dá o caminho para poder lutar, para manter a relação de cada um de nós para com o Pai. Assim temos orado, pedindo também que nos permita deixar de lado tudo aquilo que em nosso coração às vezes se transforma em obstáculos e possamos estabelecer uma relação individual de cada um de nós para com nosso Pai através da palavra. E hoje nos toca olhar especialmente para o dia de agradecimento, um dia que leva ao coração a muitas e muitas reflexões. E nosso apóstolo maior nos dá esse texto que tenho lido de Gênesis capítulo 8, no versículo 22, que fala do momento em que se produz o dilúvio sobre a terra. E nessa parte da escritura é um texto às vezes bastante controverso, porque tem aqueles que o tomam literalmente. Também tem aqueles que de alguma maneira o tomam como uma imagem, e tem aqueles que dizem que há algumas contradições. Porém, além de como se interpreta ou o ponto de vista das diferentes visões, o envio que Deus tem dado ao ministério de apóstolo não é tratar de elucidar ou ver quem tem ou não razão sobre isso. Senão, nossa tarefa é olhar a mensagem que Deus quer nos dar através da passagem bíblica. E a mensagem que nos pode ajudar a crescer pouco a pouco a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que nos pode ajudar a manter a comunhão com nosso Pai através do ensino e da palavra. Então, nesse sentido, a história do dilúvio tem uma mensagem para nós como filhos de Deus que creio que todos a conhecemos. A construção da arca, o convite de Deus a Noé para que pudesse fazê-la, o fez permanecer dentro da arca enquanto estava no dilúvio, e logo então a saída de dentro da arca com todos os que estavam com Noé. Porém aqui então podemos concentrar-nos em aprender por que se chega o momento da construção da arca e toda essa situação. Porque para muitos é contraditório, porque se é um Deus de amor, não é um Deus que tem sentimentos humanos, como os que se manifestam na Escritura. Mas é um Deus de amor que tem outros sentimentos. E assim começamos a ver que é o que Deus quer dizer-nos. Através dessa passagem bíblica, Deus nos mostra que o pecado nos leva à morte espiritual. E nos diz o afastamento de Deus. Os homens se haviam afastado de Deus e Deus nos mostra. Porém, Deus também nos mostra que Deus ama o pecador. Ele ama o pecador que crê em sua palavra e se esforça para fazer cumpri-la. E então, aqui já temos dois pontos muito importantes. O pecado nos afasta de Deus e nos leva à morte espiritual. O segundo ponto é que Deus ama o pecador e olha sobre aquele que crê em sua palavra e tenta cumpri-la. E então, que também tenta cuidar, mostrar o caminho e dar todo o necessário, todo o essencial, para que se possa seguir adiante no caminho que Deus tem traçado. Então, sobre isso também queremos concentrar-nos um pouquinho e dizer, bom, esta é a mensagem que Deus quer nos dar sobre o dilúvio, e não em uma outra posição que possa surgir pela razão ou que nos leve para um ou outro lugar. E
por sua vez, sabemos que Deus fez um pacto com Noé. E esse pacto, hoje também, quando vemos o arco-íris no céu, podemos lembrar dele. E quais eram as características desse pacto que Deus fez com Noé? O primeiro ponto é que se manifesta Deus como um Deus de amor, que dá tudo o necessário para que o homem possa ser salvo e possa viver no caminho que Ele lhe marca. Um Deus que oferece todo o necessário, dizemos, não é o que nós cremos que é necessário. É o que é essencial para podermos trilhar esse caminho. Quando alguém aqui lê que Deus deu a Noé, então, o essencial para poder seguir adiante. Por outro lado, o feito é que havia sido o desejo de Deus que todos os homens fossem salvos por sua graça. É dizer, ele não faz diferenças entre o bom e o mal, não faz diferença sobre o justo e o injusto. Deus deseja que todos os homens possam ser salvos, porque Ele nos ama assim como somos, pecadores. E quer que nós vamos mudando pouco a pouco nossa imagem, a imagem de Jesus Cristo, deixando de lado o pecado, desprendendo-nos do pecado. Esse é o caminho que Deus nos chama. E por outro lado, demonstra a fidelidade de Deus em sua palavra. Porque nesse texto que temos lido, enquanto a terra durar, sementeira e segue, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão, é dizer que Deus vai cuidar da terra na qual vivemos, até que Ele permita a nova criação. Isso marca a fidelidade de Deus em nossa vida. E então, quando olhamos para a história do dilúvio e olhamos para o pacto que Deus fez com Noé, começamos a refletir em quanta gratidão temos que dar ao Criador. E assim, entramos no sentido da festa de agradecimento. Olhar por todo esse amor que Deus nos dá. Reconhecer, então, como diz aquele hino, tudo o que Deus tem feito por nós. Reconhecemos, então, que foi benção em nossa vida e até aqui Ele nos acompanhou. Então, nossa reação a isso implica que queremos agradecer a Deus por tudo o que Ele nos tem dado. E esse agradecimento não é pelo que Ele nos dará, mas sim por aquilo que Ele já nos tem dado. Esse é um ponto muito importante. Alguém olha por tudo aquilo que Deus tem dado, e ao olhar sobre isso, desejamos ser parte, desejamos oferendar de tudo aquilo que Deus já nos tem dado. Desejamos servir em sua obra para poder levar adiante o Evangelho. E esse sentimento, então, é maravilhoso quando podemos levar no coração e desfrutar. Como quando, num agradecimento, queremos dar um presente a alguém. E então, desfrutamos quando se pode dar esse presente. Voltamos a olhar então sobre tudo o que Deus nos deu. E ao olhar sobre tudo o que Deus nos deu, queremos então entregar parte disso que Deus nos tem nos dado na obra, para o desenvolvimento e para o fomento da obra. E seja oferenda material, seja oferenda de tempo, seja oferenda de entrega de coração. E também nos leva, pouco a pouco, a ir refletindo enquanto olhamos sobre o que Deus nos tem dado. Nos toca comportar-nos responsavelmente também para com a criação. Cuidar da criação ao nosso redor, aquilo que Deus nos tem dado. Não se trata de pensar, bom, agora é uma mensagem ecologista? Não. Deus deu o envio também para que possamos cuidar da criação, frutificar tudo aquilo que está ao redor e tratar de dar o melhor uso. Por outro lado, Deus nos convida para que possamos cuidar também de tudo o que é o nosso corpo, de tudo o que faz parte da criação. Então, pensar, Deus me deu um corpo, quero cuidar dele. Isso é parte do agradecimento também. Agradecer e cuidar também da família que Deus nos deu. E nesse sentimento, poder lutar para que o nosso lugar possa ser uma pequena Betânia. Tentando levar em nossa família o cumprimento do Evangelho, o cumprimento do ensino do Evangelho. Avançamos na reflexão de que Deus nos dá e então decidimos, bom, quantos talvez de nós podem ter mais ou menos
Porém, o pouco que podemos ter, o feito de ter a possibilidade de agradecer também, compartilhar com aquele que precisa, que necessita, ajudamos uns aos outros. É muito importante para nós o feito de poder ser ajuda ao próximo, a missão que Deus nos tem dado. E nessa missão que Deus nos tem dado, também tratar de valorizar que nesse caminho que nos leva à comunhão eterna com o Pai, temos um inimigo em comum, que quer que essa relação com nosso Pai se destrua. E todos os caminhos apontam, em todas as ações que nosso inimigo comum toma, apontam para que se rompa essa relação para com nosso Pai. E muitas vezes essa relação se rompe através da importância que talvez damos às nossas preocupações e a todas as situações materiais que nos tocam viver. Então, queremos olhar nosso coração. É muito mais importante olhar o que não damos a Deus e por que não damos, do que às vezes aquilo que damos. Porque aquilo que não damos a Deus, às vezes está o verdadeiro sentido da nossa oferenda, quando entregamos o nosso coração, quando queremos dar o melhor, quando queremos agradecer a Deus, isso é parte da nossa vida. Então nossa vida se transformará numa vida rica, porque desejamos manter uma relação com Deus intacta. E essa relação cuidamos, dando mais importância à nossa relação com Deus, que a tudo que nos leva ao caminho do material. Seja do trabalho, seja da nossa família, seja da nossa saúde. Se alguém diz também, dizemos que temos que cuidar do corpo, da nossa família, da nossa saúde, mas que isso não se transforme no centro da nossa vida. E sim que cuidamos por agradecimento, valorizando tudo que Deus nos dá e desfrutamos do feito dessa relação para com nosso Pai, para que seja plena e seja transparente. Quando nós olhamos então ao pacto que Deus fez com Moisés e damos graças a nosso Deus, ao Criador, sobre a nossa vida, também dizemos, bom, porém Deus também tem feito um pacto com nós, um pacto que fez e já fez lá com os primeiros homens quando lhes prometeu que enviaria alguém que pisaria a cabeça da serpente, no qual o homem jogou a culpa de tê-lo desobedecido. E o homem, e quando digo homem e mulher, carregaram a culpa sobre aquela serpente que estava no paraíso. E Deus disse, eu vou enviar aquele que vai pisar a cabeça dessa serpente. Abriu caminho através de Jesus Cristo, e esse caminho está aberto para todos os homens. Esse caminho está aberto para todos, através do desejo de poder receber o santo batismo, que é o que nos liberta do pecado original e nos permite estabelecer novamente o caminho até a comunhão com Cristo. E o haver recebido o santo batismo e o desejo, o compromisso de poder seguir a Cristo, isso é o que nos permite ser parte da Igreja de Cristo, como a arca do novo pacto. Então, queremos estar dentro desta arca do novo pacto, queremos ficar dentro da Igreja de Cristo, mas precisamos refletir que é o que Deus nos dá dentro da sua igreja. Em primeiro lugar, Ele nos dá o seu amor. Assim como deu o seu amor ali no tempo de Moisés, também nos dá a nós. Nos dá esse amor através da orientação na palavra, nos dá esse amor através do ensinamento que Jesus Cristo deixou no Evangelho, nos dá esse amor através dos sacramentos que Ele instituiu para que possamos ser parte da sua igreja. Nos dá seu amor recordando cada dia, vou preparar um lugar para que onde eu esteja, você também esteja. Nos dá esse amor, nos dá esse consolo que coloca em nossa alma, quando também através da graça nos conduz a dizer, bem, eu posso começar hoje de novo. Apesar de ter se equivocado, você pode começar novamente. E essa graça está para todos nós, para todos os homens. Deus deseja que todos nós sejamos salvos. E então também nos dá a fidelidade que vai a estar com nós todos os dias até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, até que se cumpra a promessa. E então queremos colocar o nosso coração nesse amor, nessa graça e na confiança de que a fidelidade de Deus vai nos acompanhar. Não importa o que temos que levar adiante. E então, aqui voltamos a olhar nosso coração. E podemos dizer, Deus é o autor da nossa salvação.
E como autor da nossa salvação, então, queremos agradecer-lhe, porque nos marcou o caminho, nos elegeu, nos convidou, nos deu o sacramento e nos dá a palavra de comunhão, e com isso a força para que possamos seguir adiante. E então essa é a reflexão, quero agradecer a Deus. Mas como agradecemos? Desde o ponto de vista de Deus como autor de nossa salvação. Olhamos sobre nossa vida, nos apresentamos diante dele com humildade. Olhamos na nossa vida e nos apresentamos diante dele buscando tudo o que sabemos que ele nos dará para poder trilhar o caminho. Olhamos nossa vida, vendo o quanto lutamos para renunciar a tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Olhamos também a nossa vida olhando que valor damos à graça. Porque pode chegar a nos ocorrer que, até nos acostumarmos ao feito de que cada vez que podemos estar debaixo da palavra e o perdão, e ter comunhão com Cristo, então já está tudo bem e não nos propomos a ir melhorando a imagem de Cristo. O feito de poder estar debaixo da graça e receber essa graça implica que temos que observar diariamente nossa vida, em cada um de nossos sentimentos, em cada um de nossos pensamentos, em cada uma de nossas palavras, em cada uma de nossas ações. E tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, então queremos pôr de frente ao altar para uma vez mais receber a graça do Pai. Porém, propomos tratar de melhorar um pouquinho mais, crucificar a velha criatura. E então, em primeiro lugar, somos nós, olhando a nós mesmos, tentando alcançar a imagem de Cristo. Porém, quando não somente olhamos a relação com Deus, também olhamos a relação com o próximo, também é uma forma de agradecimento, é tratar de ajudar aquele que necessita. Se eu tenho um pouco mais, por que eu não vou compartilhar com o outro? E então, trata de compartilhar com aquele que necessita, trata de ser uma ajuda. E às vezes também de compartilhar nosso tempo, colocando o nosso ouvido àquele que necessita ser escutado. Dedicando um tempo a simplesmente escutar. Muitas vezes, há quem possa se aproximar de nós e não se aproxima. Somente quando tem a necessidade de poder falar o que tem no seu coração. Talvez não estão esperando conselhos, só estão esperando que possamos dedicar parte do nosso tempo. Isto também é um agradecimento a Deus. Nosso agradecimento a Deus também se manifesta quando dia a dia nós estamos esperando o cumprimento da promessa e orando pelo cumprimento da promessa. Esperamos esse retorno. Então, a mensagem que hoje queremos dar é reconhecer em Deus, o Criador de nossa vida, queremos reconhecer que Deus é o autor do caminho da nossa salvação. Queremos reconhecer que nesse dilúvio, Deus está dando uma mensagem, dizendo: cuidado, o pecado te leva a uma morte espiritual. Se lembre que Deus te ama, Deus quer te dar o melhor. Deus quer te prover e quer te prover a tudo necessário na vida. Ele quer que possa ficar nessa relação com Ele. E o ponto mais importante, e que Ele deseja, é que através do sentimento do agradecimento possa viver diariamente alegre no Senhor. Que esse sentimento de agradecimento nos leve, então, a poder valorizar plenamente tudo o que Deus nos tem dado até aqui. Que possamos ter um coração de sentimento de oferenda, de servir a Deus, de compartilhar com o próximo, de valorizar o amor, de valorizar a graça e de esperar cada dia o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus como Criador e autor da nossa salvação. Que isso possa ser o sentir do nosso coração nesse dia de agradecimento, que possamos compartilhar esse sentir com todos os que nos rodeiam. Amém. Me acompanha neste dia o querido Bispo Diego Batista, e eu desejo que ele também possa expressar o sentir do seu coração.
nos presenteia a possibilidade uma vez mais de encontrar-nos através desse meio e expressar também o nosso agradecimento a Deus. E o apóstolo nos levava nesse princípio de aqueles que também viveram no dilúvio e também a esse pacto que Deus fez com eles. A possibilidade de terem algum elemento visível, também a certeza de que Deus, uma vez mais, iria acompanhar o homem nessa jornada que lhe tocava realizar. E nesse olhar sobre o agradecimento, algo sobre o que nos rodeia e que nos gera, às vezes, diferentes necessidades, o agradecimento nos tira, às vezes, de nosso presente e nossas circunstâncias para remontarmos aquelas coisas que têm sido parte da nossa vida. E quando vamos em busca de coisas que temos que agradecer, seguramente teremos o olhar posto sobre aquelas coisas e bens que também Deus tem dado a cada um. E assim, imediatamente, pelo fato de buscar esse relacionamento, já muda a nossa realidade. E é nessa expressão que mencionava o querido apóstolo da valorização. Também aqui se descobre as coisas que são importantes na vida. Então, olhando aquilo que Deus nos tem dado, nos tem permitido viver, também encontramos esse valor que tem a graça em cada um de nós. E no valor que esse pacto, que uma vez foi feito com Noé, foi feito com Moisés e depois com Cristo, se aproxima a cada um de nós. Essa graça que nos permite ser parte do povo que espera a vinda de Cristo. E nesse tempo de agradecimento também nos acompanhou um lema igual àquele do começo do ano, onde o lema era orar funciona, e então também expressamos agradecer funciona. Tomamos às vezes uma olhada simples, como Cristo combina essas duas questões. Então, num instante onde havia se mencionado que seu amigo Lázaro tinha uma circunstância particular, e então ele aguardou um tempo para iniciar o caminho até ali, para logo viver essa experiência de um milagre, diante daqueles que o observavam, dessa multidão que se lamentava pela perdida desse ser amado, Cristo expressou: obrigado, Pai, por ter me ouvido. E então, esse olhar de saber que orar funciona e o agradecimento combinado nos leva a uma instância onde agradecemos através do nosso rogo, que também Deus nos escuta. E continua nessa expressão, porque sei que tu sempre me escutas. E então, às vezes, quando ali no presente temos dificuldades para encontrar motivos de agradecer, então agradecemos na oração porque Deus nos escuta, porque Deus se faz presente. E é no olhar que também tinha Jesus, que o expressava em público para que todos que estavam ao redor descobrissem que também isto é assim. E então, nesse servir ao próximo, que também foi mencionado, às vezes em nosso rogo que sabemos que funciona, e nosso rogo que é onde agradecemos, há outro que também toma aquilo para sentir-se beneficiado do serviço de Deus. Então, quando se vive toda essa circunstância no presente e também ali levamos esse olhar, e então já não teremos mais uma imagem que nos toca de atravessar o que tem que levar, de que nos custa ou de que nos machuca, mas levamos um olhar e sabemos que logo virá a vinda de Cristo e ali vamos. Para isso nos preparamos, por isso agradecemos hoje pela presença, pela assistência de Deus e porque Ele nos permite, neste tempo de graça, seguir pertencendo a este dia. Amém. Nesta combinação do lema que nos tem dado o apóstolo maior, de orar funciona, e este lema que temos tomado para poder transitar durante o mês de outubro, de agradecer funciona, nos leva à reflexão cotidianamente, porque se orar funciona, quer dizer que é uma ajuda para a nossa vida. Se funciona, quer dizer que Deus nos convida para poder trilhar esse caminho. E então, olhando o nosso coração, olhando tudo que Deus nos tem dado, dizemos quanta coisa eu tenho para agradecer. E então entoamos esse hino: te agradeço, Pai eterno, que em tua luz eu me encontro. E se podemos continuar olhando em nosso coração diariamente,
levantamos cada dia e dizemos bom dia a Deus e agradecemos por esse novo dia. E será um dia diferente. E assim queremos ir, conformando nossa vida e conformando também nesse mês de outubro que teremos adiante um sentimento de agradecimento que possa cada vez ser maior. Um sentimento de agradecimento que nos aproxime mais de nosso Pai e fortaleça a nossa relação com Ele. E nesse horário funciona, então Deus nos tem ensinado que temos uma oração na qual, em cada serviço divino, seja serviço divino de palavra ou seja um serviço divino convencional, nós oramos, que é a oração do Pai Nosso. E no Pai Nosso expressamos 7 petições. As primeiras 3 petições têm a ver com a nossa relação com Deus. Que seja santificado o nome de Deus é dizer que possamos separar, que possamos refletir o que implica a nós o seu nome. Que podemos fazer a sua vontade. É decidir e tentar fazer a vontade de Deus. Como na terra e como no céu. Estamos dizendo, bom, que sua vontade seja plena. Estamos pedindo que venha o seu reino na nossa vida. Que seu reino possa estar hoje com nós e que possamos ser parte desse reino. E logo começamos a orar um pelos outros. Estamos pedindo por nós, porém também estamos intercedendo. Quando logo fazemos as outras 4 petições, e eu desejaria que também possamos refletir sobre isso, que pedimos a Deus, porque é formoso que podemos dizer-lhe, Pai, eu sei que eu vou ter o pão diário, e o pão diário é necessário, porque Deus não vai deixar faltar o essencial. Vamos ter esse pão diário e o necessário para o espiritual, porque necessitamos do pão diário. Pedimos a Ele que nos permita fazer uso de sua graça quando dizemos, perdoa nossas dívidas, assim como também perdoamos os devedores. Estamos pedindo dessa maneira a medida da graça. Estamos pedindo a Ele que nos livre do mal. Não queremos ser parte do mal, porém temos então que nos propor a lutar diariamente para renunciar a esse mal. E que não nos induza à tentação, sabendo que isso não pode nos fazer cair. E oramos um pelos outros, quer dizer que nos sentimos essa oração do Pai Nosso, parte do povo dele. Estamos em comunhão junto a Deus. Por isso, agora eu lhes convido para que possamos nos pôr de pé e orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Todo-Poderoso Deus, estas palavras que temos orado no Pai Nosso, desejamos que possam desenvolver em nosso coração e desportar um profundo agradecimento. E voltamos então, Pai, para a nossa oração a louvar seu nome e agradecer. Estamos nesse dia festejando o agradecimento. Desejamos que possa ser reavivado em nós esse sentir no coração, que possamos valorizar plenamente teu amor, que possamos valorizar plenamente tua graça, que possamos valorizar plenamente tua fidelidade em nossa vida, na promessa que tu nos tem dado, sabendo que nos acompanharás até o dia do cumprimento da promessa. Sabendo que essa promessa que nos tem dado para nosso coração vai se cumprir e nada poderá detê-la. Queremos decidir cotidianamente a renunciar a tudo que nos afasta de Ti, a poder então expressar com alegria nosso agradecimento, um agradecimento que está manifesto através das oferendas, através do servir de cada um dos Teus filhos e Tuas filhas. Sabendo, Pai, que Tu colocarás e acrescentarás tudo o necessário. Por isso oramos pelo pão diário, por um trabalho, por um teto, por saúde necessária para trilhar o caminho, sabendo que Tu vai conceder o necessário em nossa vida para ficarmos unidos em Tua mão. Oramos especialmente também por cada uma das comunidades confiadas,
por cada um dos lugares onde nossos irmãos e irmãs que não podem se congregar, então também recebam a palavra, para que eles possam também receber a comunhão com teu Filho, através da visita dos teus servos ou através da carta pão. Porém, Pai, permite que possamos então também agradecer e pedir-te que possamos ter essa possibilidade de estar em comunhão através de diferentes meios. Oramos, Pai, para que tu olhes sobre aqueles que levam difíceis circunstâncias, os enfermos, os que estão internados, os que vão ou já foram operados. Oramos por quem tem perdido um ser amado e está levando horas de luto. Somente tu, Pai, conheces o que vive no coração. Somente tu conheces o consolo que necessita cada coração, queiras colocar no tempo e hora. E permita que possamos encontrar a distância justa para estar perto de nossos irmãos, conforme o que eles necessitem. Oramos, Pai, por aqueles que têm que tomar decisões difíceis, deles clareza e sabedoria. Te pedimos pelos que estão vivendo situações de conflitos, também que possam ser resolvidos debaixo do sentido do Evangelho. Te pedimos, Pai, pelas mães que levam uma nova vida. Ampara-las, protege-as. Também por aquelas que têm dado à luz, dá todo o necessário. E oramos também por aquelas que em silêncio te rogam por esse presente. Se é tua vontade, conceda no tempo certo. Sabemos que estão aqueles irmãos e irmãs que se sentem sós, Pai. Outros se sentem discriminados, utiliza-nos como ferramentas para poder ser uma ajuda para eles. Oramos pelos viúvos, pelas viúvas, por aqueles que te pedem por um companheiro, uma companheira para a vida. Te pedimos pelas situações de violência e fome ao redor da terra. Queira colocar a tua mão de amparo e utiliza-nos como ajuda onde podamos fazê-la. Deixa-nos agradecer com tua vida, Pai. Desperta também em cada comunidade novas ferramentas, irmãos e irmãs com desejo de servir, de oferendar. Deixa, Pai, que através da oferenda nós também possamos expressar todo o agradecimento em cada dia de nossas vidas. Abençoa cada um de teus filhos, os próximos e os afastados. Abençoe cada um de seus servos em atividade e em descanso. Deixa-nos ser um só sentir, seguindo ao nosso apóstolo maior. Te pedimos, lhe abençoe e ampares ali onde ele se encontra. E também pedimos pelo nosso amado apóstolo maior em descanso. Colocamos tudo isso ante ti. Te pedimos que envie logo o teu Filho e permita-nos participar como dignos. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco. Amém. Bem, amadas irmãs, amados irmãos que estão recebendo também essa transmissão, eu desejo de coração que a benção de Deus lhes alcance cada dia, que possam contar também cada dia com nossas orações, que possamos encontrar-nos em cada oração. E eu desejo que essa festa de agradecimento e que esse mês que está adiante, esse amparo, essa proteção e essa benção de Deus lhes preencha o coração e as saudações de todos os apóstolos, dos bispos e o desejo de que essa benção de Deus e esse amparo angelical nos acompanhem cada dia. Que Deus lhes abençoe até cada oração, até sempre.